quando nós falamos aqui sobre esse prêmio, a importância dele, e é um marco, né? Estamos falando de 20 anos desse prêmio, então 2001 para 2021, então 20 anos concedendo isso e conscientizando as empresas de trazer informações, não mais agora somente numérica, mas informações qualitativas também. E quando nós começamos a pensar que as decisões, as alternativas, as prospecções que as empresas fazem e a forma como elas atuam, de certa forma, em algum momento, isso se revela dentro de informações contábeis, isso é óbvio, né? Quando nós estamos aqui nesse auditório, existe informação contábil exatamente acontecendo agora. Eu brinco com meus alunos, quando eu estou em sala de aula, que eu falo para eles assim, olha, vocês têm que entender que isso é um organismo vivo, a contabilidade. Quando nós estamos aqui nesse momento, está acontecendo de uma série de diversos fatos contábeis e as decisões simples, como por exemplo, eu poderia dizer para vocês, de ligar esses refletores que nós estamos aqui, e eles ligados custam um gasto de energia que se você desliga, custa menos. Se nós estamos aqui num ambiente climatizado e você decide por desligar o ar-condicionado, você está gastando menos ar-condicionado, gastando menos energia. Por outro lado, você está gerando insatisfação das pessoas que o clima não está tão agradável assim. Então, uma empresa, ao tomar decisões o tempo inteiro, com as suas atitudes no seu dia a dia operacionais, isso, de certa forma, gera informação contábil o tempo inteiro. E o que é curioso é que nós começamos a perceber que, além disso, que é uma coisa muito óbvia, né, que as nossas decisões, os nossos atos e esses fatos que existem no nosso dia a dia se refletem e se transversem, né, em fatos, se traduzem em fatos contábeis, na realidade nós começamos a entender que precisava ter um pouco mais de informação. E que talvez falasse assim, olha, a contabilidade é contabilidade, mas será que a gente está cuidando um pouco mais do aspecto ambiental? Será que a gente está cuidando tanto do aspecto social? Será que nós estamos registrando isso, né? Porque uma coisa muito óbvia, quando você fala em registrar uma receita, uma despesa, um patrimônio específico, mas quando você traz uma série de ações, que elas vão se refletir em benefícios ao meio ambiente, ou mais cuidado ao meio ambiente, ou de repente ações que você faça, que traga de repente aspectos sociais importantes, e que por mais que você diga para mim assim, Daniel, mas isso é muito óbvio, porque isso que você está falando, nós estamos dizendo o seguinte, olha, se você está falando um projeto social, se você está cuidando do meio ambiente, se você está fazendo alguma coisa, né, pelas pessoas mais carentes e tudo, isso tudo na verdade é gasto, então é despesa, nada mais do que isso. Bom, talvez financeiramente falando, nós estejamos pensando de uma forma raciocínio lógico, né, e dizer assim, olha, é simplesmente gasto, não é simplesmente despesa. Mas talvez mensurar o tamanho do tamanho do ganho e a transformação do que você está fazendo para um ambiente e para o aspecto social de uma cidade, de um estado e principalmente para a vida de pessoas, são coisas que a contabilidade socioambiental veio se trazer. O que eu quero finalizar essa fala com vocês, nessa reflexão como um todo, é que nós temos que entender uma coisa que eu sempre digo e repito para aqueles que estão se formando, ou mesmo para os profissionais que já atuam há muito tempo, e talvez com esse prêmio que se reflita e falando sobre essas ações, que a contabilidade está em tudo e tudo está na contabilidade. Solenidade não, muito mais do que uma solenidade. Um importante ato da cidadania brasileira. Pois a partir do momento em que nós paramos um pouco do tempo para destacar, reconhecer o pleno cumprimento das responsabilidades cidadãs, está-se diante de um momento único e especial da nossa nação brasileira. Reconhecer aquelas empresas que transcenderam os seus objetos sociais, que foram além, que criaram valor agregado à sociedade, que se colocaram numa posição de devolver à sociedade para diminuir as desigualdades, contribuindo com várias áreas, contribuindo com os excluídos, contribuindo, dando uma mão estendida às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade, cumprindo a responsabilidade ambiental, cumprindo a responsabilidade cidadã com todos os stakeholders que envolvem a companhia, que envolve a empresa, gerando assim um valor agregado. Nós reconhecemos e nós alertamos e nós apresentamos à sociedade aquelas instituições que combateram o bom combate, que transcenderam seus objetos sociais, que dão à nação brasileira e à sociedade uma nova forma de pensar sobre a própria economia, sobre o próprio valor agregado, sobre a própria atuação e responsabilidade do meio privado. O conceito de sustentabilidade, ele é composto por 3 pilares: o pilar econômico, ambiental e social. Esse projeto aqui foi criado em 2001,
ele foi ganhando cada vez mais peso dentro e fora do estado do Rio de Janeiro, atingindo organizações de todos os cantos do nosso país, independentemente do porte ou do segmento. E se tornou uma verdadeira chancela sobre a qualidade das informações contábeis e socioambientais prestadas. Isso é um orgulho muito grande para nós aqui do Rio de Janeiro. Sem dúvidas, podemos dizer que o objetivo dos criadores desse certificado, elencados pelo nosso querido vice-presidente Luiz Antônio, foi atingido. Incentivar a elevação da qualidade dessas informações. Mas queremos a cada ano ampliar essa participação, porque quanto mais empresas e profissionais certificados, mais certeza de que estamos trilhando o caminho certo em busca de mais transparência, compliance, comprometimento social com as boas práticas ambientais. Arrisco dizer que esse ano a certificação ainda é mais especial porque as empresas agraciadas mantiveram esse altíssimo nível de qualidade mesmo em um ano de pandemia, com efeitos devastadores não só na economia brasileira, mas a nível mundial. Por isso, sem dúvidas, essas organizações e seus profissionais de contabilidade merecem uma salva de palmas, e aqui peço a vocês uma salva de palmas a todas as empresas. Obrigado pelo comprometimento de participarem da nossa premiação e parabéns pelos resultados obtidos até então. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. DOTSE Desenvolvimento e Comércio de Software Limitada. Contador Paulo Rodrigo Vezaro. Representante Rodrigo Rolfe. Representante institucional Silvia de Souza Vacari. Representante institucional.